Saúde os irmãos com a paz do Senhor, novamente. Camila, não, Elô. Camila é muita referência, é muita potência, né? Mas quem está aqui hoje é Elô mesmo. Amém? Confesso a vocês que hoje eu estou um pouco trêmula, né? Tem dias que o Espírito Santo, ele pega você ali de jeito, mas o Senhor tem uma palavra para nós essa noite, amém? Quem está preparado para receber aquilo como o presbítero, o pastor Herbert disse aqui, né? Quem está preparado para receber, vai receber. Quem estiver com o coração aberto, vai entender a mensagem que o Espírito Santo vai passar, né? Mas eu quero dizer para você, pastor Herbert, né, que o pastor Herbert foi usado aqui na palavra oficial, né? Eu disse até ali à irmã Luzia, ele vai pregar tudo que eu vou pregar aqui essa noite, mas é o céu confirmando tudo aquilo que ele quer falar aos nossos corações, né? E o tema da mensagem dessa noite é: antes de mudar a realidade, é preciso mudar a mentalidade. Amém? Então, foi isso que o Senhor me entregou, foi isso que o Espírito Santo me entregou. Eu quero que você abra a sua Bíblia, né, em 1 Samuel. Nós vamos começar, eu não ia começar com essa passagem, mas o Espírito Santo me conduziu a isso. Vamos em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. E a partir do 3. Vamos ler do 1, é melhor. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha prosperidades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era da época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, e sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhe disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome. E digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família. E tudo que é seu, disseram-me que é época de tosquia. Então seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo. Nunca lhe fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte os seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade diante disso. Pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, e em nome de Davi esperaram pela resposta. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Amém? E vamos lá, a partir do versículo 17, 16. A gente vai continuar lendo. Com um muro de proteção para nós. Isso era os soldados de Nabal, de Abigail, sua esposa. Atos em consideração e resolva o que fazer, pois havia problemas para o nosso Senhor e para toda a família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 200 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas e 5 cestos de grão tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo.
colocou tudo em um jumento e disse ao seu servo: montada em seu jumento, avistou Davi e vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos os seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu e foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo da casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. E caiu em seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele diz. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Amém? Você pode curvar a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, nós acabamos de explanar a Tua palavra, mas nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, que o Teu Espírito venha conduzir tudo aquilo que a gente tem, que o Teu Espírito tem a dizer à igreja, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos conduzir, que o Senhor possa fazer com que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite, que a Tua palavra apareça, que a Tua palavra possa alcançar corações, Pai, que a Tua mensagem, meu Senhor, que foi colocada ao meu coração, alcance, meu Senhor, os corações que verdadeiramente precisam ser alcançados nessa noite. Pai, que o Senhor possa transformar a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa, Senhor Jesus, ser verdadeiramente chamados de Teus filhos, Pai. É isso que nós te pedimos, é isso que eu quero te agradecer, porque eu já creio que o Senhor já ministrou aos corações e que o Senhor há de fazer algo nessa noite por nós, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, e aquele que crê, que entendeu essa palavra, que entendeu essa mensagem que foi lida aqui agora, possa dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? A palavra de Deus, como eu disse no início, o tema dessa mensagem é: antes de mudar a realidade, é preciso mudar a mentalidade. E aí, quando o Senhor falou comigo, essa semana a gente recebeu uma notícia, né, que uma prima minha, né, prima bem chegada, bem próxima, bem mais chegada, assim, irmã mesmo, fomos criados todos juntos, que ela foi acometida de um câncer, né? E isso abalou a minha estrutura um pouco. E no dia que eu recebi a notícia, eu disse ao Senhor que preparasse a mente dela. Foi essa a minha oração: Senhor, prepara a sua mente para que ela não se entregue ao mal que está sobre ela. Pai, prepara o coração dela para que ela possa ter tanta fé, que essa doença possa ser tão pequena diante de tudo aquilo que o Senhor já fez por ela, pela sua casa, pela sua família, e que o Senhor possa fazer com que o seu nome seja glorificado através desse testemunho. Foi essa oração, e eu fiz uma ligação lá do meu trabalho para ela, e eu disse para ela o seguinte: exatamente isso que o Senhor disse para mim. Antes de você mudar a sua realidade, mude a sua mentalidade, para que essa doença não possa alcançar a sua mente e nem o seu coração, para que você não possa se entregar a isso que está sobre você. Isso não faz parte, né, daquilo que Deus te chamou para ser. Mas se Ele deixou que isso viesse te atingir, use isso a favor do propósito de Deus para a sua vida. Foi isso que eu disse para ela, que ela não deixasse que a doença tomasse conta da sua mente e do seu coração, porque quase todos aqui sabem que eu tive uma tia também que teve um câncer de garganta e que ela era para estar morta aos olhos do homem, mas ela está viva, mas porque a sua mente e o seu coração estava totalmente voltado para o Senhor, e o Senhor fez o milagre, e o Senhor fez ela testemunhar aquilo que verdadeiramente precisava ser testemunhado. Então, tudo é uma questão de mente. E é disso que nós vamos falar. E aí, o Senhor eu fui estudar um pouco, e aí eu fui
fui entender um pouco da realidade, da mentalidade, né, do ser humano, e eu cheguei na palavra metanoia. O que significa a palavra metanoia? No dicionário diz que metanoia é mudança essencial de pensamentos, né, ou de caráter. Trazendo para o espiritual, a metanoia, ela é uma transformação espiritual que eu e você precisamos passar para a gente evoluir, mudar de fase. É essa a verdade, é isso que o Senhor diz para nós, que nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração. E para isso, né, para que a gente possa mudar a nossa mente, o Senhor nos dá algumas estratégias. Eu vou pedir que você abra lá em Mateus 10. Mateus 10. Mateus 10, versículo 16. Mateus 10. Versículo 16 diz assim, posso ler? Amém? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. O Senhor estava dizendo, Jesus, o próprio Jesus estava dizendo aqui aos apóstolos que Ele estava enviando eles para o mundo, para que eles pudessem enfrentar tudo aquilo que eles iriam enfrentar em seu nome, para que eles pudessem crescer e evoluir. E aí Jesus disse aqui que eles tinham que ser maliciosos, vou usar essa palavra, como a serpente. Porque a serpente, ela é rápida, ela é ágil, né? Ela é muitas das vezes silenciosa. Quando ela quer dar o bote, ela é silenciosa. Mas isso o Senhor não estava ensinando aos apóstolos para que ela usasse a malícia, né? Aquela coisa para o mal. Mas que eles entendessem que em alguns momentos eles tinham que pensar rápido, que eles tinham que responder rápido, que eles tinham que agir rápido. E que tudo aquilo que eles precisavam passar e que eles iam passar, porque o Senhor estava alertando eles, que vocês vão precisar dessa agilidade da serpente. Mas que também eles fossem compassivos, que eles fossem compreensivos, que eles fossem amáveis e que eles fossem, assim como a pomba que diz aqui, né, inofensivos. Porque a nossa mente, a nossa razão, ela precisa funcionar. Mas para Deus, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, só ele não funciona. Porque muitas das vezes eu já conheci muitas pessoas que usam da sua sabedoria, né, da sua inteligência, e usam só apenas a inteligência e deixa o coração endurecer. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que a gente se transforme, que transforme a nossa mente, que transforme a nossa vida e a nossa realidade usando as ferramentas certas. Que é a gente usar sim a malícia da serpente, como foi lido aqui, mas a gente não esquecer de ser inofensivo, muitas das vezes como a pomba. Amém? Vocês estão conseguindo captar aquilo que o Senhor está querendo dizer? E ele fala que o homem incomum, ele consegue ter esse equilíbrio. E o homem incomum para o Senhor, ele não é um homem totalmente que não vai ter falhas, um homem perfeito, mulher perfeita. Não. O Senhor diz que o homem incomum é aquele que usa da sua inteligência, né? Que usa da sua sabedoria, né? Para transformar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Isso é um homem incomum. E o homem incomum, ele vai usar as ferramentas que o Senhor deixou, que é a sua palavra. Como ele estava dizendo aqui para os seus apóstolos, ele disse, vocês vão precisar usar. Porque nesse mundo,
A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você diz que você aceita Jesus, mesmo que você não tenha passado por todo o processo de conversão ainda, mas a partir do momento que você faz a confissão do nome do Senhor Jesus, você está mexendo com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, meus irmãos, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. E quando você fala e você diz, abriu a sua boca e diz assim, não, eu aceito Jesus, aí é um caminho sem volta. Porque ou você vai passar por todo o processo de conversão, transformando a sua mente, para você viver o processo que precisa ser vivido, para você viver a realidade que precisa ser vivida em Deus, ou você vai ser bombardeado pelo mundo espiritual. E às vezes você vai dizer assim, meu Deus, eu não entendo por que eu passo por tudo isso. Irmão, você disse com a sua boca, você confessou a Jesus com a sua boca. E aquele que confessa Jesus com a sua boca, com os seus lábios, existe no reino espiritual anjos guerreando por você, pela sua vida. Mas também existe demônios lutando para tragar a sua vida. E se você não tiver uma mente forte, diga assim, a minha mente, ela precisa ser forte. Mas o meu coração, ele precisa ser inofensivo. Para quando o dia mau chegar, ou a luta chegar, ou a guerra chegar, eu saber que o Senhor vai lutar por mim e vai ganhar todas as nossas batalhas. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não quer a sua mente. O Senhor, ele quer o teu coração. E se o teu coração for malicioso, como às vezes a gente precisa usar da malícia na nossa mente, se ele for malicioso, o Senhor, ó, ele não entra. Ele não entra. Aí nós vamos voltar lá para a história de Nabal e Abigail. Nabal, ele era um homem muito duro, de palavras duras, mas ele era um homem muito próspero, como a palavra diz. Ele era um homem rico, ele era um homem poderoso. Então, com certeza, a mente de Nabal era forte. Vocês concordam comigo? A mente de Nabal era uma mente forte. Com certeza, ele tinha todas as ferramentas que precisavam ter para uma pessoa ser próspera. Quem aqui não sonha em ser próspera? Eu sonho. Eu não vou mentir para você, eu sonho em ser próspera. Você também, eu creio que você também. Quem aqui não quer ter a sua vida equilibrada, bonitinha? Eu sonho com isso. E eu espero que você sonhe com isso também. Porque é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não quer que a gente viva sofrendo, que a gente viva, né, dias difíceis para sempre. Não, o Senhor, ele permite que a gente passe pelos dias difíceis. Mas ele quer que você prospere, mas prospere com ele, não sem ele. E Nabal, ele tinha prosperidade, riqueza, porque com certeza ele era um homem de mente forte. Ele não deixava se abalar. Como o texto disse, ele era um homem perverso, né, em palavras e muitas vezes em atitudes. Davi enviou o seu exército, os seus homens, para pedir que Nabal doasse para ele. Que falta faria para Nabal? Aquela quantidade de oferta que Davi pediu? Nenhum. Porque ele era um homem muito rico. Com certeza ele daria e ele continuaria muito próspero. Mas ele resolveu desdenhar, né, de Davi. E aí Davi aqui já tinha a promessa, já era, né, escolhido pelo Senhor, porque Davi era um homem forte, valente, né, e que era ágil e que era rápido, mas que Davi tinha um coração totalmente voltado para o Senhor.
Por isso que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas a anfitriã dessa história, o anfitrião dessa história não é Nabal, não é Davi. A anfitriã dessa história é Abigail. Porque a gente pôde entender que aqui, através do seu ato, né, de ir pelejar pela sua casa, de ir lutar pela sua família, porque os soldados que estavam com, né, a seu trabalho, entendeu que Davi ia matar o seu povo, entendeu que Davi ia matar, né, Nabal e a sua família. E aí foram lá e falaram para aquela mulher, e aí ela foi ágil como a serpente. Ela usou da agilidade da serpente. Para quê? Em favor do seu povo, da sua casa. E aí, como o texto diz, ela subiu no seu jumento e foi ao encontro de Davi. E mais uma vez ela se prostra, né? Porque só em ela pensar e dizer, ela poderia ter ficado esperando em sua casa, lá deitadinho no seu canto, e disse, quando ele chegar eu vou fazer. Não, ela colocou a sua mente para funcionar e disse, não, eu vou agir. Eu vou ser rápida e eu vou ser ágil, porque eu preciso fazer alguma coisa, ainda que não... porque eu tenho certeza que ela não sabia que Davi ia aceitar. Ela foi numa tentativa de Davi aceitar suas desculpas. E ela agiu como a serpente e disse, prepara aí os jumentinhos que eu vou ao encontro de Davi e vou fazer o que precisa ser feito. E às vezes falta essa agilidade em nós, em mim e em você. A gente fica esperando, sentado, deitado, dormindo, esperando. E não é isso que o Senhor quer para a gente. O Senhor, Ele nos deu uma mente para pensar, nos deu força para agir e nos deu um coração para que na hora certa a gente tenha o equilíbrio, para não agir só com a razão, como Nabal agia, né? Mas também não deixar que a gente sempre use o coração, porque às vezes o coração também leva a gente por caminhos, né, tortuosos. E aí o Senhor nos dá o equilíbrio para que a gente não se perca, né? E aí essa mulher foi até Davi e se prostrou. A humildade dela fez com que Davi amolecesse o seu coração. A atitude dela fez com que Davi, né, olhasse para ela e dissesse que não ia, né, que não ia mais fazer aquilo que ele pretendia fazer, que era matar aquele povo. Ainda que depois Nabal pagou, né, por tudo que ele fez e pelas atitudes de perversidades que ele fez, ele pagou e ele morreu, né? Logo depois ele morreu, foi acometido de doenças e morreu. Mas o que eu quero trazer nessa noite para nós é que no mundo onde tem lobos, ovelha que não tem a mente forte e coração sensível são devorados. E aí o nosso lobo não são as pessoas. O nosso lobo, muitas das vezes, é a nossa mente. É a nossa carne. O nosso lobo é as nossas companhias. O nosso lobo é tudo aquilo que o inimigo, o mundo espiritual, ele trama para nos tragar. E se eu e você não tivermos um coração sensível para ouvir o direcionamento do Espírito Santo, nós vamos agir como Nabal. Nós vamos ser estúpidos, arrogantes, ainda que prósperos. Nós vamos falhar. E aí agora eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de conhecimento. Às vezes nós temos uma mente cheia de conhecimento, um coração até bondoso, mas nós deixamos que a nossa mente ela trabalhe em nosso favor, mas que acaba sendo um atraso para nós. Então,
O Senhor está nos alertando nessa noite para que a gente não possa ser tragados pelos lobos. O nosso coração, ele precisa ser sensível para ouvir o Espírito Santo. Todas as vezes que precisa. Abigail, ela foi humilde em dobrar os seus joelhos e chegar até Davi e dizer: não, Senhor, a culpa foi minha. Que culpa tinha essa mulher? Nenhuma. Ela estava se colocando como culpada diante da atitude do seu esposo. Mas ela entendeu que ela precisava agir rápido. E ela precisava usar, né, das estratégias. E aí, voltando para a palavra, usar a esperteza da serpente. Mas o coração dela era humilde. E o joelho dela se dobrava em humildade para dizer para Davi que a culpa era dela, ainda que ela não tinha culpa nenhuma. E aí o Senhor nos lembra que a gente precisa sim da humildade. A gente precisa sim do nosso coração voltado para Ele. A gente precisa sim, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ser ágil, rápido, a gente precisa de tudo isso, mas a gente precisa ter um coração humilde. A gente precisa usar dessa humildade em favor para que os lobos não venham nos devorar. Para que a gente não possa ser tragado pelo nosso inimigo. Porque como eu disse aqui, a partir do momento que você aceita, nós estamos numa guerra. Uma guerra a qual você não consegue ver. Mas que no mundo espiritual, agora, para você estar sentado aqui, anjos e demônios estão lutando. Para que você não vença essa guerra. Para que você perca. Mas aquele que está em Cristo, a mente ela é renovada. Aquele que está em Cristo, a sua realidade é transformada. Quantas vezes Jesus teve que ser duro com os seus, com aqueles que ele escolheu? Quantas vezes ele olhou para os apóstolos e ensinou eles com dureza? Ele precisou ser duro, porque ele sabia que em algum momento eles iam se deparar com pessoas como Nabal. Em algum momento eles iam se deparar com essas pessoas para que... E aí é onde a palavra volta, e aí eles precisavam estar preparados. E nós precisamos estar preparados para receber a repreensão do Senhor. Porque a nossa maior atitude, a nossa primeira atitude quando o Senhor nos traz uma correção é de ficar com raiva, né? De encher o nosso coração, o nosso peito e dizer assim: não é, Senhor, não é assim. A nossa mente começa a trabalhar contra nós mesmos. A nossa mente começa a dizer: não, quem está me repreendendo está errado, eu estou certo, né? Mas o Senhor está dizendo para nós essa noite: nós precisamos ter sim a nossa mentalidade forte. Mas o meu coração precisa ser humilde para receber todas as vezes que nós precisamos voltar o nosso coração. E às vezes o Senhor, Ele usa de pessoas para nos repreender, para nos aconselhar, para dizer que nós não estamos certos, totalmente certos, que nós estamos errados, que nós não, que se a gente for fazer do jeito que a nossa mente quer, a gente vai se dar mal. E aí o Senhor diz para nós, e às vezes a gente quer encher o nosso peito de orgulho, encher o nosso peito das nossas próprias certezas, e nós perdemos a nossa humildade. E aí, com essas pessoas, o Senhor, Ele faz como Nabal. O Senhor abate. O Senhor abate. E aí, se você for ler a história, depois você vai descobrir que Abigail se tornou esposa de Davi. Porque Davi viu tanta sabedoria naquela mulher que trouxe ela para perto. Davi era falho. Davi era um homem muito pecador. Não era pouco, não era muito. Mas Davi tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. Todas as vezes que ele precisou se humilhar perante a Deus, ele dobrou o seu joelho e se humilhou. Como disse o pastor Ebert aqui,
Quem pisou já no Santo dos Santos, quem já sentiu a presença do Senhor e quando sai, quando se distancia, não volta a mesma pessoa. Porque é muito difícil você experimentar o primeiro amor, é muito difícil você experimentar tudo aquilo que o Senhor derramar as suas promessas, o Senhor derramar sobre você tudo aquilo que Ele tem para você e dizer para você isso. E aí você pegar tudo isso que o Senhor te deu e colocar numa caixinha e dizer, não, Senhor, agora eu vou guardar e aí eu vou usar em outro momento. Não funciona assim. Não funciona assim. Porque como eu disse aqui, existe um mundo espiritual lutando para que você não vença essa guerra. Para que você desista no meio do caminho. Para que você falhe. Para que você não avance. Para que o seu coração se corrompa. A batalha é essa. A batalha é para que o seu coração se corrompa. Para que o seu coração não seja tão voltado para o Senhor quanto a gente pensa que é. A luta é essa. Para que você se iluda e diga assim, não, está tudo bem, está tudo bem. Mas o seu coração está totalmente corrompido. E aí sempre o Senhor traz a memória. E eu sempre compartilho com a pastora que todas as vezes que eu estou em guerra, que eu estou nas lutas, e todas as vezes que eu estou fraquinha ali na fé, e aí às vezes eu fico lá em casa assim, e eu digo, meu Senhor, o que é que eu vou fazer? Aí sempre que eu dobro o meu joelho, o Senhor me dá uma palavra. Sempre o Senhor me dá um renovo. E assim, é incrível que quando eu termino de orar, quando eu estou nesses dias turbulentos, o Senhor sempre me lembra que Ele me deu uma identidade. E que eu não posso perder essa identidade, que eu não posso me corromper. Porque quando você se corrompe, quando você perde a sua identidade, a sua referência, as pessoas que estão atrás de você, que estão tentando caminhar um pouquinho, passo a passo, elas vão perdendo também a referência, porque você é uma referência. Então o Senhor está dizendo para nós, para fortalecermos sim a nossa mente, mas que o nosso coração ele comece e ele termine, como disse o louvor aqui, é no início, meio e fim, como a Laila louvou aqui, para que ele comece e que no meio e no fim o seu coração seja humilde. Que o seu coração seja sábio a tal ponto de você saber a hora de você usar a sua razão. E você não seja corrompido pela sua mente. Porque às vezes a nossa mente, ela cria os seus próprios monstros. Às vezes não, quase sempre. A nossa mente, ela batalha contra nós. E aí o Senhor, para a gente encerrar, né, que tem mais algumas coisas, mas a hora não deixa, né, o Senhor me trouxe, né, à mente essa frase. Todo mundo quer seguir quem tem uma mente forte. Mas todo mundo quer ser parecido, idênticos, quem tem um coração sábio. Porque uma mente forte, você pode estar forte hoje e amanhã você fraquejar. Mas se o seu coração for sábio, é por isso que a palavra diz, acima de tudo, guarda o teu coração. Porque é dele que vem a vida. Porque sua mente ela pode estar bem fraquinha, mas se o seu coração estiver forte, no momento certo ele vai te ajudar e vai trazer a luzinha, vai acender, opa, eu não posso ir por aqui, é por aqui. E aí a sua mente vai trabalhar ao seu favor. A sua mente vai trabalhar. É um equilíbrio. A mente forte, o coração sábio. A mente forte, o coração sensível. A mente forte, a evolução. A metanoia, como disse aqui, a transformação essencial que você precisa ter para prosseguir.
e que as cadeias, as grades que nos aprisionam, elas possam cair, para que a gente possa avançar, para que a gente possa ser referência, para que as pessoas que estejam atrás de nós, elas não se percam no meio do caminho. Porque muito é o que acontece. A gente já viu isso acontecer aqui várias vezes. Muitas pessoas já passaram aqui e foram referências para essa casa. E aí, no momento que essas pessoas deixam a mente enfraquecer, se corromper, e aí as pessoas que estão atrás, tentando, lutando pouquinho a pouquinho, porque não tem a mesma força e a mesma garra que aquela pessoa tem, ela fraqueja também. Então, você é responsável. Tanto pelas pessoas que estão aqui, na sua igreja, quanto pelas pessoas que estão à sua volta. Eu costumo até compartilhar com a pastora que lá na UPA eu costumo dar uns cutucãozinhos, né? São poucas as pessoas que são evangélicas lá naquele lugar. Né? A gente convive com todo tipo de pessoa, com todo tipo de pensamento, de mente, de coração. Mas eu sempre tento levar um pouquinho daquilo que eu sei, um pouquinho daquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, por misericórdia. E aí eu sempre digo para as amigas mais próximas que Jesus está bem aí, que se elas não voltar para Jesus, elas vão ficar e elas vão estar lá na escada e eu vou subir e vou tentar arrastar elas, porque amigo que é amigo, ele não quer subir só, ele vai tentar arrastar os seus amigos, mas se elas não se converterem, eu não vou poder carregar elas no meu ombro. Porque o Senhor, se eu tentar carregar elas no meu ombro, eu vou me corromper e eu vou ficar pelo caminho também junto com elas. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que onde você esteja, o seu coração sábio e a sua mente forte, você consiga transformar a vida de outras pessoas. E que no meio do caminho você não se perca. E que no meio do caminho a sua mente forte possa transformar as pessoas que estão à sua volta. Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar. E nós vamos entregar ao Senhor. Tinha mais coisas, mas o tempo não dá. O tempo não dá. Eu vou pedir aqui, eu não sei se é o pastor, não sei se é a pastora, não sei se é a Laila. Vou pedir para... O pastor vai cantar aqui. Um louvor aqui muito conhecido, que todos nós louvamos. E que ele vai falar, né, que não tem nada que possa impedir o agir do Senhor sobre a tua vida. E que nessa noite a gente vai orar, eles vão louvar e nós vamos orar e você vai colocar aí no seu coração, né, para que o Senhor possa transformar a sua mente e o seu coração e que todas as cadeias e todas as correntes que te aprisionam para que você não consiga avançar, para que a sua mente não consiga ser transformada, ela possa cair por terra nessa noite, amém? Você pode apagar as luzes, nós vamos orar, né? Nós vamos encerrar fazendo essa oração, para que nós saiamos daqui nessa noite com a mente transformada e o coração, amém?